RDC-TV. O Rio Grande se conecta aqui. Olá, muito boa noite. No ar o programa Cruzando as Conversas, a sua companhia de final de noite de segunda a sábado. No programa de hoje, encerramos a série de entrevistas com os candidatos que disputam a presidência da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Rio Grande do Sul. Vale destacar que o candidato Ricardo Breyer, da Chapa 1, denominada OAB+, foi convidado para participar deste programa, mas por motivos de agenda não pôde comparecer. Nesta noite, eu e a jornalista Jocélia Bortoli recebemos o representante da Chapa 3, Muda OAB-RS, Paulo Torelli. Doutor Torelli, muito boa noite. Boa noite. Eu inicio a entrevista com uma pergunta protocolar de praxe que dá a oportunidade do senhor se apresentar para o telespectador. Quem é o candidato Paulo Torelli? Boa noite, Vitor, Jocélia, telespectadores, advogados e advogadas em particular, toda a tua audiência, a audiência de vocês, desse qualificado programa. Meu nome é Paulo Torelli, eu sou advogado desde 1989. Me formei na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, completei minha formação fazendo mestrado, doutorado na Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. Hoje estou concluindo uma pesquisa de pós-doutorado. Desde 1994 sou advogado público, ou seja, nunca desde 1989 cancelei ou suspendi a minha inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil. Tive uma experiência como diretor da OAB do Rio Grande do Sul no ano de 1998, justamente o momento em que conheci profundamente as entranhas dessa nossa instituição, que tem um legado, um patrimônio de serviços prestados à democracia brasileira inestimável, mas que, entretanto, deixa a desejar em termos de democracia interna. E hoje, como toda a sociedade acompanha, corre o risco de se tornar uma entidade dispensável, na medida em que está em descompasso com a defesa da ordem democrática e do Estado democrático de direito. Nós, há mais de 10 anos, fazemos uma oposição programática, uma oposição responsável, justamente apresentando alternativas para que essa instituição se reaproxime do conjunto da advocacia e volte a cumprir o papel que cumpriu com Raimundo Faoro, com Evandro Lins Silva, enfim, com grandes representantes da advocacia brasileira, Sobral Pinto e tantos outros, que ajudaram a trazer o Brasil de volta para o regime democrático. Esta pauta que tem nos mobilizado, nós já concorremos anteriormente, na última eleição fomos a única chapa de oposição que se apresentou aqui no Rio Grande do Sul, fizemos 23% dos votos, quase 10 mil advogados. Entretanto, esses votos não têm representação num conselho enorme. O Conselho Seccional da OAB do Rio Grande do Sul tem 66 titulares e 66 suplentes. Nem os clubes de futebol desprezam os votos da oposição, pois seria o mesmo que elegesse o presidente da República e, ao mesmo tempo, na mesma chapa, eleito presidente e todo o Congresso Nacional. É esse o regime que vigora dentro da OAB. A OAB não faz eleição direta para presidente nacional da entidade. Essas questões acabam tendo desdobramento no aviltamento da própria dignidade da profissão, de tal forma que hoje existam dois níveis, até vários níveis, em termos sociais e econômicos na profissão. Com grandes estruturas, grandes escritórios explorando a jovem advocacia, com salários que são indignos e, sobretudo, o mais grave, violações cotidianas e constantes das prerrogativas profissionais. A lei é clara, não existe, Vitor, Jocélia, telespectadores, não existe hierarquia entre juiz, advogado e promotor. Só que hoje se banaliza propostas feitas em violação direta do texto constitucional por parte do Ministério Público e até mesmo de magistrados, como hoje, lamentavelmente, nós estamos vendo o ministro indicado, futuro ministro da Justiça, defendendo a gravação das conversas nos parlatórios nos presídios, inclusive envolvendo os causídeos e seus clientes. Isto é inaceitável em qualquer regime democrático. Agora, isso só se faz possível porque a OAB, os dirigentes da OAB se fecharam em si mesmos em torno de interesses menores. Nós estamos falando bem claramente, em torno dos seus interesses exclusivamente voltados aos seus escritórios,
ignorando o todo maior da advocacia. Nós entendemos que defender a advocacia é defender a sociedade. É isso que nos move desde quando nós tivemos essa experiência. Eu ainda com pouco mais de 10 anos, completando 10 anos de profissão, formei em 88, como falei, e em 98 tive essa rica experiência de ser dirigente da nossa entidade. Portanto, temos feito essa caminhada com uma enorme alegria, com um movimento que cada vez ganha maior representatividade, como falei. Quase 10 mil advogados votaram em nós na última eleição. Nesta eleição há uma particularidade. Nós sabemos que a situação se dividiu em duas chapas, porque rigorosamente quem integra tanto a chapa 1 quanto a chapa 2 são pessoas que estavam neste consórcio que pretende um quarto mandato. Democracia também é alternância, entretanto, essa ausência de democracia interna leva a um aparelhamento da estrutura, e não é por nada que o candidato situacionista foge do debate. Quer dizer, é raro, excepcional isso. No processo da OAB é tradição os candidatos a presidente se apresentarem e confrontarem-se. No entanto, está virando moda. O candidato da situação simplesmente não se apresenta para o debate. Uma legislação interna que propala uma invisibilidade do processo, ou seja, é proibido qualquer campanha dentro das estruturas oficiais, mas a revista da entidade estampa fotos e o nome do candidato situacionista, e esse usa a estrutura frequentando as salas e os ambientes oficiais da OAB, dizendo que campanha ele não está fazendo, mas na realidade ele está em campanha permanente. Então, esta situação é que nos leva a instar, a provocar a advocacia, a reflexão, porque é necessária alternância, e nós queremos alternância para que todos tenham espaço e participação dentro da entidade. Candidato, eu gostaria de perguntar ao senhor sobre o tema transparência. Como é que o senhor aborda esse tema nas suas propostas? Bem, Juscelia e telespectadores, hoje, se uma prefeitura adquire um computador, por força da legislação que vigora no Brasil, o chamado portal da transparência, a legislação da transparência obriga, me autoriza a identificar qual foi o custo dessa aquisição, em que condições que ela se deu, qual foi a modalidade licitatória. Na OAB isso não existe. Na OAB é mais do que isso, na realidade. Há uma arrecadação de quase 100 milhões no Rio Grande do Sul. Essa arrecadação é feita totalmente do advogado, uma média de R$ 1.000, R$ 1.100 a anuidade de cada advogado, 100 mil advogados. No Brasil chega a quase 1,5 bilhão. O Tribunal de Contas não tem ascendência sobre a fiscalização desses recursos. Nós não defendemos isso, mas nós achamos que não é razoável que o próprio Conselho, este Conselho que eu falei, que é eleito junto com o presidente, com a diretoria, no paralelo que eu fiz, que é bem apropriado, seria o mesmo que elegeu o presidente da República e todo o Congresso Nacional fosse eleito na mesma chapa. Este mesmo Conselho é que aprova as contas, e nós não temos um portal da transparência. Então, nós entendemos que é necessário haver licitação para aquisição de bens e serviços, é necessário concurso público dentro da OAB, e é necessário instituir, sim, um conselho fiscal, para que um órgão independente analise as contas da entidade. Pois é, falando em contas da entidade, né, doutor Torelli, o orçamento da OAB é um orçamento vultoso, são mais de 100 milhões de reais, né? O senhor acha que esse orçamento hoje ele é bem administrado? Nós achamos que existe um perfil de despesa perdulário, a olhos vistos. São muitas festas, muitas atividades, as comissões, às vezes elas se eternizam, as mesmas pessoas, até chega a ser uma piada. A comissão do jovem advogado é comandada durante muito tempo por uma pessoa de 40 anos de idade. E isto gera uma distorção inaceitável. E aí são festas ou diárias em um hotel por toda a comissão, com viagens. Isso é um perfil de despesa perdulário que nos permite colocar no nosso programa, que nós reduziremos imediatamente o valor da unidade. Quer dizer, isso é uma sinalização com toda tranquilidade, que alguém vai dizer, mas como é que vocês podem falar isso? Porque o perfil de despesa é perdulário. Na medida e nós temos certeza que a transparência necessariamente vai racionalizar a despesa da entidade. 100 milhões é um orçamento superior ao orçamento de mais de 80% dos municípios do Rio Grande do Sul. É o verdadeiro paraíso na terra, porque na realidade não tem nenhum controle, nenhuma fiscalização. Agora, nós colocamos isso com toda a responsabilidade.
Quer dizer, não faltam denúncias, por óbvio, ao longo de tantos anos, no movimento Muda OAB, ele surgiu há 15 anos atrás. O senhor propõe um controle externo, não é? Sim, que seria rigorosamente um mecanismo onde houvesse um conselho fiscal que tivesse total independência, sem nenhuma relação de subordinação com o comando da instituição eleito. E isso eu acho que é imprescindível que se faça logo, porque a falta de resiliência por parte dos atuais dirigentes que usufruem desse modelo está propiciando o Tribunal de Contas, como está vindo, está colocado no debate público, se impor, até por uma mudança de jurisprudência possível do Supremo Tribunal Federal, que até recentemente tem sustentado essa independência absoluta da OAB com relação à questão financeira. Mas a falta de resiliência dos atuais dirigentes, volto a dizer, não tendo nenhuma abertura para um conselho fiscal independente, para uma transparência das contas, vai acabar fatalmente desdobrando numa intervenção do Tribunal de Contas. Gostaria de retomar um pouquinho o tema democracia. Como é que o senhor viu o posicionamento da OAB diante de temas de grande repercussão e consequências para o país? Aqui entra o tema da relação direito e política, Célia. Nós sabemos que o direito ele é feito por atos de conhecimento da ordem jurídica. Quer dizer, enquanto um juiz, um advogado vai responder uma consulta, ele necessariamente está manifestando conhecimento daquilo que a ordem jurídica estabelece. Enquanto que a política ela se caracteriza por atos de vontade. O político diz eu quero, enquanto que o jurista diz eu conheço a ordem jurídica e estou aplicando a ordem jurídica. Essa distinção ela é muito tênue, até mesmo porque não existe democracia, não existe política se não existir uma ordem jurídica estável. Nós vivemos um momento de instabilidade. Nós não temos uma Suprema Corte no Brasil no sentido conceitual, porque a Suprema Corte em todos os países do mundo ela está fora do sistema judiciário ordinário. Então, pegamos o exemplo da Itália, da Alemanha. A Corte de Cassação na Itália é a última instância. Os juízes, inclusive, não têm a competência que um modelo brasileiro adotou de declarar inconstitucional normas. Apenas a Corte Constitucional é provocada por um juiz quando ele tem uma dúvida, e essa Corte Constitucional, que está fora do sistema judiciário, ela vai se reunir a portas fechadas e vai decidir se aquela matéria é constitucional ou não. Infelizmente, no Brasil, tem dito isso, os seus colegas de você têm dito isso, nós temos 11 Supremos Tribunais Federais, porque existe, inclusive, um apelo com relação à TV Justiça, que deu uma maior transparência, e nós entendemos que a OAB tem sido absolutamente omissa no incidir nesse debate. Eu pego só um tema que é muito óbvio, o tema da imunidade parlamentar. A Constituição, no texto que está escrito, diz que quem pode caçar deputados é apenas o Congresso Nacional. O Supremo, conforme o nome que está na capa do processo, já avançou e cassou o mandato de deputados. Mas, ao mesmo tempo, nós temos situações bizarras por conta do corporativismo do Congresso Nacional, em que já está virando comum. Deputados, durante a noite, em regime semiaberto, cumprem pena de prisão e, durante o dia, votam no Congresso Nacional. Não está certa a postura do Congresso corporativa e também não está certa o Supremo de ignorar o que está escrito no texto da Constituição. Nós entendemos que a OAB deveria incidir no sentido de se qualificar a democracia brasileira e cobrar do Judiciário que ele cumpra o seu papel, que é um papel funcional, de preservar pela segurança e pela ordem jurídica, e não haja como um player político, que é o que tem acontecido com muita frequência, em particular por conta dessa característica do nosso sistema, em que todo e qualquer juiz tem, no modelo difuso, competência para declarar inconstitucional uma norma. Eu coloco isso porque a OAB chegou a ser, e o próprio presidente da OAB atual, ser desrespeitado por conta de Eduardo Cunha, presidente então da Câmara, que disse chegaram tarde e estão querendo ter um protagonismo no processo de impeachment. Enquanto que, na realidade, há uma confusão enorme, porque, com relação ao presidente Temer, nós tivemos situações em que se colocaram de 2 ocasiões pedidos da Procuradoria da República para o Supremo Tribunal Federal abrir processo criminal por crime comum. Em 2 ocasiões, a Câmara dos Deputados rejeitou a abertura de processo criminal. O presidente atual da OAB não disse absolutamente nada. E, de uma forma retórica, disse, não, nós entramos com impeachment contra um e contra o outro. Quando, na realidade, existe uma distinção entre crime de responsabilidade e crime comum. E não houve nenhuma incidência nesse segundo tema. Então, estes temas todos são muito candentes e nós entendemos
que a OAB agiu de uma forma precipitada em todos estes temas. Por quê? Porque ela se viu tomada, embalada por uma agenda político-partidária. Nós entendemos que tem que haver serenidade com relação a essas questões. Em todos esses temas, o que deveria haver é uma cautela redobrada no sentido de se haver um esforço para que nós tenhamos a efetividade do texto constitucional e não o que está acontecendo hoje, que a nossa Constituição, de uma Constituição normativa, uma Constituição que vincula, estabelece as regras da disputa política, nós estamos começando a ter uma Constituição meramente nominal, que no conceito da ciência política e da teoria do direito significa uma Constituição que às vezes é cumprida, às vezes observada, às vezes não é observada. E o tema das imunidades parlamentares é um tema que coloca-se com muita clareza. Por quê? Porque o que é necessário no Brasil, e é falado por todos, é uma reforma política. E essa reforma política, ela não pode tomar outro caminho que não seja da reafirmação da soberania popular. Seja com o mecanismo da democracia participativa mais intensa, naquilo que está na Constituição. Plebiscito, referendo, uma facilitação da iniciativa popular. Nós estamos propondo, inclusive, um projeto de lei de iniciativa popular justamente para implantar-se eleição direta para presidente nacional da OAB e proporcionalidade, para romper com esse mecanismo em que a mesma chapa que vence ocupa toda a estrutura da OAB. Para isso, nós precisamos de 1,5 milhão de assinaturas. E nós estamos começando essa caminhada e vamos ir até o final. Vários deputados e senadores já disseram, não, nós podemos protocolar o projeto de lei que está sendo difundido nesse formulário, que é um formulário padrão da Câmara dos Deputados. Nós precisamos coletar, em cada formulário nós temos 30 assinaturas, nós precisamos coletar 1,5 milhão neste projeto de lei, que está previsto justamente na Constituição, 1% do eleitorado. Nós achamos que o Constituinte, por não ter sido uma Constituinte exclusiva, ele exagerou, e aqui é o material de divulgação, eleição direta, até que fecha no título aqui, eleição direta, ou seja, para presidente da OAB e proporcionalidade nos conselhos, que é o texto que está dentro desse formulário. Eu acho que deveria haver uma alteração desse dispositivo da Constituição. Não 1%, mas 0,1%, que significaria 150 mil assinaturas. Hoje um deputado se elege com 150 mil, então é mais fácil se eleger deputado do que conseguir 1,5 milhão de assinaturas. Isso já faz parte da reforma política, ou seja, a reafirmar-se a soberania popular. Da mesma forma, na Constituição está dito, lá no artigo 49, inciso 5º, que é da competência exclusiva do Congresso Nacional aprovar plebiscito e referendo. Por isso que nós não temos plebiscito e referendo quase nunca. Nós entendemos que deveria ser revogado esse dispositivo. Para quê? Para que um número objetivo, uma regra objetiva estabelecesse do tipo, o mesmo critério, 0,1% do eleitorado pode solicitar um referendo plebiscito. Hoje, por exemplo, quem no Brasil não gostaria de votar sobre o futuro do pré-sal ou o futuro da Embraer? Uma empresa que foi constituída com a capacidade da engenharia, do pensamento brasileiro, com esforço de recursos públicos. Esses temas passam pela reforma política, pela qualificação da democracia brasileira, reafirmando a soberania popular. A OAB é omissa nesses temas. Notem bem, eu estou falando em temas em abstrato, que dizem respeito ao aperfeiçoamento da ordem jurídica brasileira. A OAB não tinha que estar se metendo na disputa político-partidária, ela tinha que estar preocupada com esses temas. E é esta a pauta que nós queremos fazer. O senhor traz dentro deste projeto a estrutura federativa, seria uma maior representatividade na direção da OAB das 5 regiões? Sim, na realidade, como é que funciona hoje? Hoje funciona dessa forma, já de uma razão consuetudinária. Na nossa chapa estão inscritos 3 candidatos ao Conselho Federal. Uma vez eleitos, nós teremos 3, o Rio Grande do Sul terá 3 representantes. Cada estado também indica 3 representantes. O que significa isso? Que o doutor Jean Carboneira, nosso candidato ao Conselho Federal por Caxias, a doutora Raquel Sparenberg e a doutora Marilinda Fernandes, uma vez eleita a nossa chapa, tomarão posse no dia 31 de janeiro, em sessão administrativa, e em sessão solene no dia 1º de fevereiro. No dia 31 de janeiro, uma sessão administrativa, é eleito indiretamente o presidente nacional. E no dia 1º de fevereiro, então, toma posse todo o Conselho. Essa eleição indireta é feita com 5 diretores. Cada um deve ser de uma região do Estado, do Brasil. Este mecanismo nós estamos querendo colocar na lei,
Por quê? Porque a maior crítica que nós recebemos com a proposta de eleição direta para presidente nacional da OAB é de que São Paulo elegeria sempre a OAB, com o poder econômico e com o número maior de advogados que tem. Então, o que nós estamos colocando na lei é aquilo que já é praticado hoje, ou seja, vamos preservar a estrutura federativa. Cada estado vai eleger 3 representantes, da mesma forma que funciona hoje, e a diretoria do Conselho Federal terá um representante por região. A diferença é que essa eleição será direta na última sexta-feira de março, com 2 meses de campanha e um grande debate em cada capital do Brasil, com ampla difusão nos meios de comunicação. Uma vez eleito na última sexta-feira de março, a posse será de todo o Conselho Federal no dia 21 de abril. É isso que nós estamos propondo. Por quê? Porque nós queremos introduzir a eleição direta, mas sem ter o risco de que os grandes estados, com maior número de advogados, concentrem e prejudiquem a representação de todos os entes da federação, no âmbito da democracia direta que nós propalamos. Agora, nesse projeto de lei de iniciativa popular, muito mais importante do que a eleição direta é justamente a proporcionalidade. Nós queremos mudar o estatuto para fazer aquilo que existe nos clubes de futebol, ou seja, no Grêmio, no Inter, aqui existe uma cláusula de barreira, quem não faz 15% não tem representação. Nós queremos garantir que, na realidade, todas as chapas tenham representação. É o nosso caso. Fizemos 23%, nós teríamos direito a 34 cadeiras nesse conselho de 132 cadeiras. Portanto, justamente os 10 mil votos que o MUDOAB recebeu na última eleição estariam representados dentro da nossa entidade. Doutor Torelli, eu queria trazer um assunto que o senhor tocou, que é a questão da... o senhor falou que a OAB, ela se posiciona em relação a vários assuntos importantes, né, da sociedade. Às vezes não se posiciona, como o senhor falou, deixa de se posicionar, mas de qualquer forma a OAB é uma entidade que ela está acima da classe, da categoria profissional advogado, né? Ela é uma instituição nacional quase. Agora, eu conversando com alguns colegas do senhor, essa semana até, ele comentava que às vezes a OAB, a tomar essa posição, ela acaba deixando de defender interesses da categoria que seriam importantes, né? Como é que o senhor avalia isso? Vitor, é um ponto de equilíbrio que é necessário, como em tudo, né? Na realidade, está correta a crítica. A OAB tem, como eu já disse, se envolvido em política partidária. E política partidária é retrógrada, porque, inclusive, comprometendo a força normativa do texto constitucional, como eu já falei. E, ao fazer isso, obviamente, ela se afasta daquilo que diz respeito à coesão da profissão. Por isso que, no nosso programa, nós estamos defendendo a fixação de um piso salarial, um piso ético para o advogado. Qual é a situação que está acontecendo hoje? Nós podemos dizer com toda tranquilidade que essa confraria que controla a OAB, controla o seu orçamento sem transparência de 100 milhões, que não tem abertura para um debate democrático no processo eleitoral que nós estamos vivendo. Essa confraria, ela hoje acaba expressando um sindicato patronal. Por quê? Porque são as grandes estruturas, os grandes escritórios que controlam a OAB. E, ao controlar a OAB, eles estão desrespeitando a própria dignidade profissional da advocacia, porque está acontecendo uma exploração da advocacia pela advocacia. Não é raro hoje os jovens advogados, seja os meninos, meninas que estão começando a profissão, recebendo um salário mínimo por uma jornada extenuante com metas de produção, inclusive de petições. E quem é que faz isso? São as grandes estruturas que estão controlando a OAB dessa forma não democrática. Então, o colega que diz isso, que a OAB se mete em politicagem, ele está correto. E a politicagem ela incide, inclusive, no chamado quinto constitucional. Nós defendemos há muitos anos isso, eleição direta para o quinto constitucional, porque a OAB tem o privilégio, pela Constituição, de indicar 1/5 dos tribunais. Nós sabemos que o judiciário é o único poder que não tem legitimidade popular, investidura pelo voto popular. É um poder funcional, como eu disse, por isso que ele deveria observar pela regularidade, pela segurança jurídica, não se comportar como os americanos chamam, inclusive nos dicionários de direito americano, a expressão kangaroo court existe, que é aquelas cortes que a jurisprudência muda. Isso que nós falávamos agora há pouco. A OAB devia cobrar uma coerência dos tribunais, porque com isso ela estaria zelando pelo próprio exercício da profissão. No entanto, o que ela pratica, o que ela expressa, é um verdadeiro sindicato patronal, explorando a própria advocacia. Então, nós defendemos, além da redução imediata, da isenção dos jovens advogados nos 3 primeiros anos,
nós defendemos um piso ético na profissão. Quer dizer, isto tudo faria com que eu respondesse à preocupação que esse colega com razão coloca. Só que eu acho que nós não podemos ficar na superfície, a OAB não pode abdicar dessa responsabilidade maior, mas ela tem que exercer com temperança, com serenidade, e não da forma como ela vem exercendo no último período. Notem bem, hoje nós temos um aparelhamento pessoal da OAB. O atual presidente nacional ele se articula para buscar que um quinto mandato do grupo dele. Um absurdo aparelhamento pessoal como jamais visto, um culto à personalidade como jamais imaginamos, ao ponto de ele se permitir fazer essa brincadeira de chegar tardiamente no processo de impeachment, querendo posar na foto e ser, enfim, humilhado pelo hoje presidiário Eduardo Cunha. Quer dizer, é lamentável nós chegarmos numa situação como essa, quando, na realidade, tudo que o país precisava era de temperança, de serenidade. Esta situação ela nos aponta justamente para a urgência desse nosso projeto que nós vamos seguir conduzindo durante os próximos anos. Obviamente que no comando da OAB vai ser muito mais fácil. Ao assumir a direção da OAB vai ficar muito mais fácil nós pautarmos esse debate nacionalmente com todas as seccionais da OAB do Brasil. É urgente se mudar e nós vamos fazer essa campanha, nós queremos fazer de baixo para cima. Já falei, vários deputados e senadores já se propuseram a assinar esse projeto de lei. Nós temos, não, embora esse caminho seja um caminho bem difícil, de 1,5 milhão de assinaturas, nós queremos percorrer esse caminho, porque nós queremos justamente debater com a advocacia a urgência da democratização interna da OAB. Tá ok. Bom, o Cruzando as Conversas vai a um breve intervalo, nós já voltamos. O Cruzando as Conversas está de volta. Hoje conversamos com o candidato à presidência da OAB, seccional Rio Grande do Sul, pela chapa 3 Muda OAB-RS, Dr. Paulo Torelli. Dr. Torelli, nós falávamos aqui no intervalo, o senhor queria concluir a explicação a respeito da eleição do quinto constitucional, é isso? Na realidade, até as pessoas me perguntam isso, como seria essa eleição direta do quinto constitucional? Isso nós vamos fazer imediatamente. A primeira vaga que abrir aqui no Tribunal de Justiça, nós, no comando da OAB, tendo nós na direção da OAB, será feita como? Como é feito no Distrito Federal já hoje, Espírito Santo, Pernambuco, ou seja, nós chamaremos todos os advogados do Rio Grande do Sul em urna eletrônica e apresentaremos para eles a lista de pretendentes ao quinto constitucional. Então, normalmente são isso, são 40, 50 colegas que se apresentam perante o Conselho, é publicado no edital, e aí o Conselho é que escuta esses colegas em sabatina, faz perguntas sobre o que eles pensam de várias questões que dizem respeito à jurisdição, à atuação do juiz, e aí o Conselho escolhe 6 nomes. Esses 6 nomes são enviados ao Tribunal de Justiça, o Tribunal seleciona 3 nomes dos 6 e é enviado ao governador, e o governador então indica o representante do quinto constitucional, que vem a compor 1/5 do Tribunal de Justiça. Não é raro hoje, pessoas que não foram aprovadas em concurso público para juiz, entrarem direto no tribunal, não fazerem a carreira, não foi aprovado no concurso, teria que ir lá para uma cidade pequena no interior, fazer toda a carreira, promoção de primeira, segunda, terceira, entrante, até chegar a ser promovido para o tribunal. Aí direto vira desembargador, não tendo sido aprovado no concurso. Nós entendemos que tem muita politicagem na indicação do quinto constitucional. Agora, os financiadores de campanha já estão se apresentando, quem está ajudando as campanhas, e nós sabemos, se apresentam nas chapas. Na nossa chapa a gente diz bem claramente, olha, aqui não tem candidatura para o quinto constitucional, porque nós, sendo vitoriosos, nós vamos chamar todos os advogados, para cada advogado do Rio Grande do Sul escolher os 6 nomes, dentre aqueles que se apresentarem, com a divulgação de currículo na internet. É isso que será feito, apenas a divulgação de currículo. Aí os colegas vão escolher os 6 nomes. Aí alguém vai dizer, não, mas isso não está previsto na lei. O Conselho vai homologar. O que está previsto na lei é que o Conselho escolhe. Então, o compromisso nosso é que o Conselho vai se reunir, mas não vai se reunir para escolher entre os 30, 40 pretendentes. Ele vai se reunir apenas para homologar o resultado que saiu da consulta direta a todos os advogados. Já é praticado assim no Distrito Federal, ninguém pode dizer, não, mas isso aí é um democratismo, um exagero. Não é, pelo contrário. Isso é a transparência total. Por quê? Porque isso vai retirar da lógica da politicagem interna, onde hoje as pessoas estão se aproximando das chapas, estão apoiando as chapas, porque estão aspirando uma indicação para o quinto constitucional. E não raro, integrantes do próprio Conselho. Imagina, o cara é eleito para ser conselheiro e aí, na realidade, o que ele quer é ter uma relação privilegiada para ser indicado
para ser desembargador, para um cargo que tem uma investidura vitalícia. Okay. Eu gostaria de fazer informar aqui que os seus eleitores estão de olho aí, doutor Torelli, André Machado, a Lisiane Cambuim de Souza, saudação a eles. André Ati Simões, Paulo Ferreira, estão aqui todos se manifestando, estão na torcida. Então, o senhor estava falando de questões que têm a ver com o papel da OAB. Dessa forma, se reforça o papel, ou se retoma o papel da OAB? Bom, são várias as formas. A primeira delas é o conjunto da profissão estar representado nos órgãos colegiados, que é justamente essa proposta que nós estamos fazendo de democratização. Porque não há nada que possa substituir a pluralidade. Quer dizer, quantas vezes nós mesmos, ao defrontarmos com um problema, mesmo tendo uma convicção absoluta sobre uma determinada circunstância, uma vez escutando outras opiniões, acabamos nos convencendo do nosso equívoco, daquele ponto de vista. Então, não há nada que possa substituir a pluralidade. Eu tenho uma compreensão, justamente, do conceito do que é político, que se alinha muito com o pensamento da filósofa política. Ela gostava de dizer que era cientista política, Hannah Arendt, que aponta a ideia de que a política ela é a expressão da capacidade de agir em conjunto. Então, uma profissão, com a nossa riqueza, com a pluralidade que tem a advocacia, que é uma profissão, um ofício essencialmente libertário, não pode abdicar dessa pluralidade. E o que nós estamos verificando hoje é o contrário. As razões de Estado, que são aquelas verdades inconvenientes para o poder, cada vez elas estão mais presentes, e o grupo que está no poder, ele cada vez foi se estreitando mais, tanto que dele surgiu a Chapa 2. Se você olhar a nominata da Chapa 2, claro, apresentaram um jovem advogado, que, inclusive eu só conheci depois que ele registrou a sua chapa. Ele vem bancado por uma estrutura poderosa de vários escritórios que participaram historicamente da situação. Se você olhar lá na sede da OAB, a nominata da chapa que compunha a direção da OAB, quando foi inaugurado o prédio da sede da OAB no Rio Grande do Sul, se você olhar a nominata do Conselho, vão ver que a metade dos integrantes está na chapa da situação e a outra metade está na chapa número 2. Ou seja, grandes estruturas poderosas. E por que surgiu isso? Justamente porque as razões de Estado, as verdades inconvenientes, que são chamados arcana imperii, que é justamente o conceito latino, significa os poderes ocultos. Quer dizer, quantos de nós não ficamos, às vezes, sabendo de uma decisão do poder político, do presidente da República, do governador, que nós não sabemos realmente o que levou a tomar aquela decisão? Hoje acontece isso com o quinto constitucional. Quantos dos advogados não conseguem compreender, mas da onde que indicaram o fulano? Se tinha pessoas muito mais preparadas para estar ali naquela função, são os arcana imperii, são os poderes ocultos, na realidade, e, portanto, isso é que vem a conceber a ideia de razão de Estado. O que é a razão de Estado? Quer dizer, o poder não tem razão naquilo que está dizendo. Pelo contrário, às vezes é uma mentira descarada que está sendo sustentada, mas é o poder, e o poder sempre se impõe pela força. Isto é que leva o grupo que está na situação hoje a se estreitar cada vez mais. E não teve como mais sustentar esse grupo que, por suas contradições internas, resolveu constituir a chapa número 2. Que até eu coloco, importante se dizer isso, algumas pessoas me dizem, que pena que agora tem 2 chapas na oposição. Não, isso não é verdade, foi a situação que se dividiu em 2 chapas, não foi? E essa eleição está disputada exatamente por isso, porque a situação que era muito forte, numa grande coalizão, que pegava setores até com uma certa contradição interna, mas que submeteram a esse projeto conservador, personalista, de aparelhamento da entidade, agora colocam um outro veso, a partir justamente da realidade da conjuntura. E falo da realidade da conjuntura por quê? Porque não interessa a ninguém, a absolutamente ninguém, o aparelhamento da OAB. Seja pessoal e muito menos partidário. A OAB é a expressão da pluralidade de uma profissão que é, por definição, libertária. E nesta OAB tem que estar, por isso é a proposta da nossa chapa, todos os segmentos e as correntes de opinião. E nós queremos avançar, além disso. Nós queremos trazer para dentro do Conselho da OAB todas as chapas que disputarem o processo eleitoral através de uma composição proporcional. A diretoria, sim, os 5 cargos executivos, como falei, seja aqui, seja no âmbito federal, ela é majoritária, é a expressão da maioria, e porque democracia nós sabemos,
todos os teóricos da democracia são unânimes em dizer que democracia é a expressão da vontade da maioria. É o conceito, aliás, da decomposição da palavra democracia em grego. Agora, nós temos clareza que a democracia constitucional significa a maioria, sim, governando, mas respeitando os direitos da minoria, que é a razão de ser dos órgãos colegiados, é a razão de ser do parlamento. Então, nós queremos, sim, que o Conselho da OAB expresse essa pluralidade. E por isso que a nossa chapa é uma chapa que expressa todas as correntes de opinião, uma chapa que expressa a pluralidade. Agora, a situação não, ela não teve capacidade de dar continuidade e sustentação a seu projeto essencialmente personalista e cada vez mais fechado. Fechado a tal ponto de, enfim, verdades inconvenientes hoje estarem muito presentes. Que é isso que eu falo. Nós queremos essa transparência com relação à gestão, as prerrogativas vêm sendo violadas, enfim, a interceptação telefônica de conversas de advogados com seus clientes tem se banalizado e a OAB não diz absolutamente nada com relação a isso. As prerrogativas estão sendo aviltadas no dia a dia e isso é importante se enfatizar. As prerrogativas são da profissão, em defesa, em favor de toda a sociedade. Não são um privilégio. Então, o advogado tem que ter a prerrogativa de poder conversar reservadamente com o seu cliente para o bem de toda a sociedade. Isso quem dizia era Thomas Moros. Thomas Moros que pagou com a vida, o autor da obra célebre, a Utopia, ele pagou com a vida por não ter se rendido à conversão de Henrique VIII ao credo anglicano. Ele que era um lorde, integrante da Câmara dos Lordes, era um grande advogado, um grande tribuno. Thomas Moros que disse, até ao diabo deve ser assegurado o direito de defesa. Mas ele dizia uma expressão antes que definia tudo isso. Para o meu bem, até o diabo deve ser assegurado o direito de defesa. Essa é a razão de ser da nossa profissão, que é um esteio do regime democrático. Agora, ela tem que praticar a democracia internamente. Ela não pode ser apropriada por carreiras e projetos e ambições pessoais e muito menos por projetos político-partidários, por frustrações de quem não ganhou em uma eleição, com quem está, enfim, desgostoso com o rumo os rumos do país. Nós colocamos isso com toda a serenidade, porque nós não estamos apontando para absolutamente ninguém, mas agora nós estamos apenas sendo afirmativos e sendo positivos no sentido de dizer que nós queremos que no Conselho da OAB todos os segmentos estejam representados. O senhor falou a questão das violações de prerrogativa, especificamente sobre isso, doutor Torelli. Tem alguma ação que o senhor pretende adotar, uma medida que o senhor pretende adotar para combate à violação de prerrogativa? Bom, hoje o pessoal fala muito em criminalizar condutas. Então, na verdade, isso é próprio de sociedades que vivem em estado de anomia. Ou seja, quando as leis já não valem, então se tenta buscar punições mais cruéis e inclusive dizer, não, agora nós vamos tornar crime a violação das prerrogativas. Em primeiro lugar, o combate à violação das prerrogativas começa com a coesão da classe dos advogados. Começa com a prática da democracia. É a velha ideia do um por todos, todos por um. E é essa que é a proposta que nós fazemos. Não adianta se dizer que é crime. É crime um juiz liberar uma conversa reservada, porque a lei é bem clara, a regra constitucional é essa palavra, inviolabilidade das comunicações telefônicas. Esta que é a regra, e do sigilo da correspondência. Esta é a regra constitucional, que é uma norma de eficácia plena. O que existe é apenas a Constituição diz que ressalvados os casos expressamente previstos na lei para fins de investigação criminal. E na mesma lei está dito que, e é um crime que é considerado um crime próprio de servidor público, existe a doutrina até diverge se esse crime, que é o crime de liberar o sigilo violado através da autorização específica e particular. Nessa circunstância particular, hoje o que está acontecendo, esses vazamentos de conversas que nós verificamos no cotidiano, feitos pelo Ministério Público, em circunstâncias que viram verdades absolutas, vocês sabem bem disso. Quer dizer, vaza uma conversa antes de se dar o direito de defesa, antes do devido processo. Isso chegou a uma situação extrema, que aqui em Porto Alegre todos sabem disso. Eu não conheço o caso concreto, mas venho as manchetes dos jornais. Um colega advogado foi preso cautelarmente porque havia uma denúncia de que ele estaria envolvido em conluio com acusados em processo criminal, por uma ação criminal. Simplesmente aquilo virou uma verdade absoluta. Logo no início da denúncia.
sem haver qualquer direito de defesa. O que disse o atual presidente candidato à reeleição? Nada. Pelo contrário, ele deu declarações na imprensa patéticas. Como quem diz o seguinte, eu não quero me envolver com isso, eu não quero me comprometer. Claro, porque a situação é escabrosa, é uma acusação de um conluio, inclusive que havia até uma suspeita de ameaça de morte a um juiz. Por conta disso, obviamente que a intervenção deveria ser estritamente técnica, no sentido de dizer o seguinte, olha, se faça apuração rigorosa e plena e absoluta, mas com serenidade, e não através de medidas cautelares. O Ministério Público propôs nas 10 medidas, as famosas 10 medidas, que o Ministério Público usou a sua estrutura para conseguir 1,5 milhão de assinaturas, e não foi dessa forma aqui, hein? É importante, hein? Aqui nós estamos transcrevendo a íntegra do projeto. Os advogados que assinarem essa proposta para a democratização da OAB, aqui estará o texto na íntegra que eles estarão subscrevendo. O Ministério Público conseguiu a assinatura, 1,5 milhão de assinaturas, manuscrito aqui em cima. Apenas manuscrito, apoio às 10 medidas para combate à corrupção no Brasil. As pessoas assinaram embaixo daquilo que elas não sabiam, não eram só 10 medidas, eram mais de 20 medidas. Algumas corretas, inclusive de aperfeiçoamento. Agora, ali dentro tinha a restrição do habeas corpus, ali dentro tinha a possibilidade de expropriação do acusado, de uma forma cautelar, se houvesse receio dele usar os recursos para organizar a sua defesa, para contratar advogado. Hoje existe uma dinâmica em que o Ministério Público está questionando a origem dos recursos que o cidadão usa para pagar o seu advogado. Ora, antes da culpa formada, antes de passar em julgado uma condenação, eu não posso expropriar uma pessoa cautelarmente, e mais ainda, porque eu tenho receio de que ela busque um profissional qualificado. Isto é o fim do Estado de Direito, é o fim da democracia. E a OAB tem sido totalmente omissa em questões que dizem respeito exatamente às prerrogativas. Eu não estou falando de nada mais. É claro que o ideal é o ponto de equilíbrio, como nós falávamos, Vitor, Juscelia e telespectadores. O ponto de equilíbrio significa o seguinte, a OAB ficar atenta no sentido de garantir o significado pleno da palavra inviolabilidade. Está escrito também, além da inviolabilidade do sigilo da correspondência, essa palavra é repetida outras vezes na Constituição. No artigo 133, com relação à advocacia, está dito bem claro, o advogado é inviolável por seus atos no exercício da profissão. Aí como é que uma notícia no jornal de que um advogado estaria envolvido com o seu cliente, numa situação de conluio com a prática criminosa, a notícia numa investigação sumária, já há uma ordem de prisão e já há um estardalhaço na imprensa, um julgamento sumário e numa situação em que vira uma verdade absoluta. E notem bem, eu não conheço o caso concreto, só que o caso foi apresentado nestes termos. E o que disse o atual presidente da OAB do Rio Grande do Sul, que busca a reeleição? Nada. E as declarações poucas que ele fez foram patéticas, como quem diz o seguinte, olha, não quero me comprometer com este criminoso, quando na realidade deveria ter uma apuração rigorosa daquela situação, de uma forma serena, de uma forma tranquila, de uma forma prudente. E é esse o significado da palavra jurisprudência, que é justamente a busca do direito com prudência para que se assegure uma estabilidade da ordem democrática. O melhor paralelo com relação a isso a gente tem bem claro, e isso são os grandes doutrinadores da hermenêutica jurídica que colocam. Uma partitura de música, o direito é isso, o direito, a ordem jurídica objetiva que está estabelecida, ela é uma partitura de música. Imaginemos uma partitura de Chopin. Obviamente que aquela partitura é a mesma, se for interpretada por mim, por ti, Juscelia, quem domina o instrumento do piano. Agora, por óbvio que a interpretação de uma virtuose na música é uma determinada interpretação. E o direito é a mesma coisa. Por isso que o direito até é dito pelos romanos como uma verdadeira arte, que é a arte do bom e do justo. É a tentativa de buscar o ponto de equilíbrio. E hoje nós temos no Brasil um regime de quase anomia jurídica. E é o Supremo Tribunal Federal o primeiro responsável por isso, porque ele tem julgado casuisticamente se comportado como uma corte canguru. E o que tem feito a OAB? Politicagem, baixa política, se envolvendo em política partidária. Eu estou falando da direção nacional da OAB. E aqui o que está acontecendo? Justamente razões de Estado, que eles se fecham em torno dos seus próprios interesses mesquinhos, dos seus interesses, sim, de ganho imediato na sua atividade profissional, se comportando como uma verdadeira confraria. Nós queremos abrir isso.
Nós queremos que toda a profissão, a pluralidade da profissão, a riqueza da profissão, esteja representada nos órgãos colegiados. O atual presidente nacional já disse em declarações públicas que ele é contra a proporcionalidade. Por que ele é contra a proporcionalidade? Ele deu declaração na última eleição, inclusive foi indagado, na eleição passada, quando ele aspirava a condição de conselheiro federal para ser presidente nacional, ele disse que não, isso aí vai trazer para dentro da OAB os impasses da política que existem, porque a democracia é difícil. A democracia é feita de impasses, mas é justamente no conceito democrático de Hannah Arendt, a democracia é a capacidade de agir em conjunto. Nós somos uma nação com uma enorme diversidade em termos culturais, étnicos, históricos, e obviamente que a democracia passa pelo agir conjunto dentro do pacto de convivência democrático que foi a Constituição de 88, uma das constituições mais avançadas do mundo, que ela trouxe para o Brasil, que tinha de mais progressista, deixou a desejar no tocante à reforma política, que eu já falei na primeira parte. Mas em termos de direitos econômicos, sociais e culturais, nós estamos vivendo um enorme retrocesso. A reforma trabalhista foi feita e a OAB não disse nada. Nada. Um sistema protetivo que foi criado por Getúlio Vargas, justamente fazendo com que o Brasil passasse a se pensar como nação. Porque até 1930, são vários autores que dizem isso, o Brasil era, na realidade, um empreendimento mercantil, começou lá com Pedro Álvares Cabral, que foi um empreendimento moderno, sim, porque a Europa feudal foi buscar a conquista de novos territórios numa exploração econômica e mercantil, é a era do mercantilismo. Até 1930, o Brasil não se pensava como nação enquanto projeto. E ali surgiu a legislação protetiva trabalhista, ela foi simplesmente revogada sumariamente, a OAB não disse nada, desconstituído todo um segmento profissional, inclusive. O candidato da Chapa 2, inclusive, ele tem apoiadores que não disseram nada, inclusive patrocinaram a redução das requisições de pequeno valor. Quer dizer, o primeiro projeto que tentou reduzir o valor das requisições de pequeno valor foi justamente um dos principais articuladores da Chapa 2. E isso que é uma confusão bárbara, portanto. Eu estou falando justamente daquilo que sustenta a advocacia, que hoje são as requisições de pequeno valor, junto com o tema da reforma trabalhista. E quem é que patrocinou? Foi isso que ensejou esse racha. A incompatibilidade desse consórcio que comandava a OAB até nas últimas 4 gestões. Há 12 anos, o mesmo consórcio. Esse consórcio explodiu e se desdobrou na chapa número 2, que, diga de passagem, se apresenta como oposição, mas não veio conversar conosco. Não teve a grandeza de vir conversar conosco, que fazemos oposição programática e respeitosa há mais de 10 anos. Então, na realidade, é isso que nós temos a dizer para os telespectadores no dia da manhã, para os advogados e advogadas. Quer dizer, se for para votar em uma oposição fake, que fica fazendo, na realidade, o telequete, aquele jogo de brincadeira que a gente gostava quando era menino, né, a gente assistia, que era uma briguinha simulada, então que vote na situação, que preserve o que está aí com continuidade. Nós estamos chamando a advocacia a votar pela mudança, a verdadeira mudança, que é a abertura da nossa instituição, a afirmação da democracia, e não os velhos e mesmos interesses que estão, enfim, dissimulados em grandes estruturas de advocacia que querem continuar explorando a jovem advocacia. Essas são as bandeiras que nós estamos levantando, e nós levantamos há muitos anos. Notem bem, não faltam denúncias com relação ao problema da falta de licitação, a falta de transparência, só que nós somos afirmativos, nós temos que nós vamos fazer licitação, nós vamos fazer concurso público, nós vamos pegar e instituir um portal da transparência em que, quando for comprado 100 computadores, nós temos 106 subseções, então é mais do que normal a OAB comprar 100, 200 computadores, vai estar lá no portal da transparência, como em qualquer prefeitura, quanto foi comprado, qual foi o valor unitário, de quem foi comprado, qual foi a modalidade de licitação que se adotou para se chegar àquele valor e àquele fornecedor. Hoje nada disso existe, mas essas pequenas questões no orçamento milionário envolvem grandes interesses, que vão até o 5º constitucional. Nós queremos que toda a advocacia esteja representada dentro da ordem. E nós estamos há muito tempo dialogando com a advocacia. Como já falamos, eu já concorri outras vezes, nós já fizemos 12%, nós já fizemos 16%, na última eleição fizemos 23%. Numa eleição que é extremamente competitiva, se os advogados se abrirem para esse debate, vão dar uma oportunidade para a mudança, justamente no momento que o país, mais do que nunca, precisa de uma advocacia forte, porque defender a advocacia é defender a sociedade.
em última análise, é defender o regime democrático, é defender a força normativa da nossa Constituição, numa realidade que cada vez mais nós verificamos a anomia, por conta de uma conduta também partidarizada do próprio Poder Judiciário, nem se fale do Supremo Tribunal Federal. É isso que nós defendemos, é essa a razão de ser da nossa caminhada que começou há mais de 10 anos. O senhor, antes da gente entrar em outro tema, eu gostaria de retomar um pouco as ações para valorizar o profissional do direito. O senhor fala também no piso da categoria. Que outras ações seriam importantes para a retomada do incentivo à valorização do profissional da área? Eu vou te falar, a questão da previdência do advogado é uma questão chave e que ela é muito maltratada. No Rio Grande do Sul nós temos a Caixa de Assistência dos Advogados, que será presidida pela doutora Mônica Casartelli, que é uma advogada da União, uma figura enfim, muito representativa no meio da advocacia. A doutora Mônica Casartelli já tem colocado isso, tem feito estudos sobre o que se pode fazer. Hoje, a maioria dos advogados nem tem presente isso. A advogada gestante ela tem direito a um pecúlio, um benefício, que é uma dificuldade para obter ele pela burocracia, e o valor é um valor irrisório. Nós entendemos que, além de fixar um piso, é possível, com esses valores milionários, imagina 100 milhões, e a metade do que entra na OAB, tirando aquilo que vai para o fundo cultural, que é o que vai justamente para a escola da OAB, mas a metade do que entra no caixa da OAB vai para a Caixa de Assistência. O que acontece hoje? Hoje, essa dinâmica perdulária de despesa, com muitas festas, coquetéis, viagens em hotéis 5 estrelas, isto tudo gera uma dinâmica em que a OAB estrangula o seu orçamento. Aí o que acaba acontecendo? A OAB acaba adquirindo prédios com o dinheiro da Caixa de Assistência. Aquele estabelecimento que os advogados veem de luxo, que tem na frente do Fórum Central de Porto Alegre, que não atende os advogados do interior, foi comprado com o dinheiro da Caixa de Assistência. Portanto, a Caixa de Assistência há até um desvio de finalidade. Um andar inteiro de um prédio de luxo e a Caixa de Assistência ocupa apenas 10% da área. Isso é inaceitável e não há transparência aí também, porque nós não sabemos, e a OAB acaba virando uma grande imobiliária. Não que não se tenha que construir sede no interior, e nós faremos isso, na medida que isso é necessário. Agora, isso tem que ter um ponto de equilíbrio. Agora, o que está acontecendo, Juscelia, é que, na realidade, isso não permite nós fazermos um debate sobre uma aposentadoria complementar. Por que é que o Banco do Brasil tem a Previ? Por que é que vários órgãos públicos têm uma caixa, um pecúlio, onde existe uma complementação? Porque o advogado que recolhe autonomamente para o INSS, ele vai ganhar no máximo o teto geral da Previdência. Mas se nós fixarmos um piso salarial melhor, nós com certeza poderíamos estabelecer uma complementação através de uma destinação desses recursos milionários da Caixa de Assistência, que são despendidos de que forma? Através desse jogo. Olha, eu não gosto de falar disso, mas tem uma situação concreta, porque às vezes parece que está falando em abstrato. Um presidente da OAB, de gestões passadas, ele não repassava dinheiro para a Caixa de Assistência. Para ver como eu estou falando de uma situação concreta, está tramitando na primeira vara federal. Eu sou autor de uma ação popular contra esse presidente, que ele inclusive apoia o candidato da Chapa 2. O que aconteceu? Ele, no final da gestão dele, devia 2 milhões para a Caixa de Assistência, que ele não repassava, porque realmente a metade tem que entrar. E é lei isso. Ele não repassava o dinheiro. Simplesmente não repassava. Chegou no final da gestão, ele propôs para o então presidente da Caixa de Assistência, que era então correligionário dele, e hoje está nos apoiando desde então, ele foi obrigado a renunciar. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma dação em pagamento. No direito, a dação em pagamento significa o seguinte: eu vou te dar esse copo aqui, Vitor, e aí aquele dinheiro que eu te devia está quitado. Te dou um objeto em pagamento e com esse objeto tu diz, aquela dívida está paga. Eu sempre quis que esse objeto... O que ele ofereceu em pagamento? 3 andares de um futuro prédio, que na época a OAB não tinha sede própria, será construído. Imagina, ofereceu 3 andares de algo que não existia. Ele encontrou um tabelião que pegou e fez uma escritura pública e deu por quitada a dívida. O que eu fiz? Eu entrei com uma ação popular, e essa ação está tramitando, justamente para obter a invalidação. O que disse o atual diretor, que tem que responder na ação popular, a diretoria da Caixa foi chamada, e a diretoria da Ordem, não, nós vendemos o terreno em que ia ser construído o prédio, então, portanto, perdeu o objeto. Não perdeu o objeto. O objeto imediato era a dação em pagamento
dos 3 andares de um prédio que viria a ser construído. Mas o objeto imediato é o desvio do dinheiro, é o não repasse do dinheiro. Eu estou respondendo a tua pergunta. O que pode se fazer para melhorar o atendimento ao advogado, a assistência ao advogado? Transparência. Isso é uma situação absurda. E aí o que disse o atual gestor, porque eles têm medo de que a jurisprudência se consolide no sentido de que cabe ação popular contra os gestores da ordem. Então a atual gestão da ordem foi lá para dizer, não, perdeu o objeto, a gente vendeu o prédio. Não perdeu o objeto. O objeto imediato é o desvio do dinheiro. A venda do imóvel, ela pode ter feito com que, enfim, não tenha mais um ato a ser anulado, porque não existe mais os 3 andares de um futuro prédio que estava ainda nas fundações. Eu estou colocando isso para falar que a gente não fica apenas apontando isso no dia a dia, e nem usamos isso no debate. Nem usamos isso nos materiais de campanha, nós não costumamos enfatizar esse tipo de questão. Mas eu acho que é importante dizer que nós somos consequentes naquilo que nós apontamos e apresentamos para a advocacia, porque é perfeitamente possível uma transparência na gestão dos recursos da Caixa, dando mais benefício e assistência que assegure a coesão do conjunto da advocacia. Bom, o Cruzando as Conversas vai a mais um breve intervalo. Já voltamos, não sai daí. O Cruzando as Conversas está de volta com a série de entrevistas com os candidatos a presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, seccional Rio Grande do Sul. Hoje entrevistamos o candidato da Chapa 3, Chapa Muda OAB-RS, Dr. Paulo Torelli. Dr. Torelli, eu vou ler uma pergunta aqui, uma manifestação que foi encaminhada pelo Dr. Paulo Petri, candidato da Chapa 2. Né? O Dr. Paulo Petri diz que foi citado mais de uma vez, ao vivo, está dizendo que o senhor mente, primeiro, em dizer que há um racha na situação, segundo, diz que não tem como solucionar o fato de o senhor não conhecê-lo, mas, diferente dele, não tem a ideia fixa de ser presidente da entidade. Também nunca, em quase 15 anos de advocacia, apoiei a situação e o desafio a apresentar onde está, na nossa chapa, a maioria desse racha na situação que menciona. Deixo o senhor à vontade para... Eu não gosto de fazer isso, porque eu não vim aqui para citar nomes, né? Mas nós podemos citar. O Jorge Buchabik é um apoiador dele histórico, que integra o grupo da situação. Antônio Scosteg Castro, ele pediu, ele tá falando, inclusive, acho estranho, porque a série de entrevistas era cada um ia falar no seu momento. Nós temos vários nomes, inclusive alguns, essa é a dinâmica histórica da OAB. Alguns nomes continuam na situação, inclusive. Então, eu só estou permitindo citar nomes porque ele falou, estou falando de grandes escritórios, na realidade, grandes estruturas, que, na verdade, sempre viveram tranquilamente, serenamente com esse consórcio, com esse modelo autocrata. E, realmente, eu não tenho como saber. Ele se lançou candidato, bancado por essas pessoas, que não poderia superar, adivinhar que ele iria se apresentar. Agora, essa dinâmica ela é muito comum. É o telequete que eu falava, lança uma chapa, mas parte do grupo, o famoso G7. Esses nomes que eu citei, eles integravam 7 cadeirinhas na planilha lá do presidente Lamáquia. 7 cadeirinhas. O nosso grupo teria 34, com a votação que recebeu na última eleição. É o famoso G7. Ele se autodominava o G7. O Lamáquia identificava eles partidariamente, inclusive. Porque essa composição existe. Existe uma certa lógica. Eu me nego a fazer esse debate em termos partidários. Agora, o que acontece? Nessa dinâmica, eles preservam, inclusive, nomes lá dentro. Nomes que integravam o G7. Cristina Carrion é um nome que integrava e continua integrando. Que eles saem, fazem uma ruptura, o telequete, mas mantém uma parte do grupo que organicamente sempre se articulou com eles, que participa do dia a dia. Eu jamais aceitei fazer um debate de OAB em termos partidários. Isso é inaceitável. Não serve para ninguém o aparelhamento da ordem. Não serve para ninguém. Muito menos quem patrocinou já sem conversar ninguém, porque eu quero saber do Dr. Petri se ele concorda com a redução do valor das requisições de pequeno valor, que um grande apoiador dele patrocinou como governador do Estado. Estas questões elas têm que ser colocadas. O que a advocacia acha da redução autocrata do valor das requisições de pequeno valor?
eu não posso fazer nada. Se ele se apresenta dessa forma, com um programa que é insosso, que na realidade é uma cópia parcial de bandeiras históricas que nós levantamos e constituímos junto com a advocacia gaúcha. É uma cópia envergonhada de algumas questões. E ele fala que ele defende a proporcionalidade, a maior participação, mas, na realidade, até ontem, os apoiadores dele estavam acomodados nesse modelo autocrata e não falavam em constituir um campo ético, democrático, que é o que nós estamos defendendo há muitos anos. Eu acho, na realidade, lamentável só essa conduta de quem vem se apresentar como uma oposição e não teve a grandeza de vir conversar em tempo hábil num modelo que é majoritário. Mas isso não é problema, porque, na realidade, não será a primeira vez que mesmo nessa dinâmica, até isso nós podemos apontar, em que a situação fragilizada, ela tenta dividir a oposição. Não será a primeira vez que, enfim, a consciência da advocacia vai prevalecer e vai garantir, sim, a renovação, a oxigenação. Porque, volto a dizer, mais do mesmo não faz sentido nenhum. Então, que se mantenha o atual grupo e do que se manter uma suposta mudança que vai, na realidade, eternizar o atual estado de coisas. Doutor Torelli, tem vários assuntos, né, Josélio, que a gente ainda gostaria de tratar com o senhor. Tem um especificamente que foi uma polêmica que envolveu, inclusive, o nome do presidente eleito, Jair Bolsonaro, semana passada, nessa semana, em relação à questão do exame da ordem, que eu acho que é um tema importante que a gente deve tratar aqui, a importância do exame da ordem. O presidente eleito, Jair Bolsonaro, afirmou que o exame da ordem acaba resultando na criação de office boys de luxo para escritórios de advocacia. Eu gostaria que o senhor desse a sua opinião a respeito dessa... Sim, é um problema. Essa autocracia que existe na OAB, ela faz um exame que é necessário, mas só que a forma como ele é operado vai ter consequências justamente na inserção do jovem advogado, que é discriminado. Quer dizer, e isso não tem que ficar bem claro. Uma coisa é a necessidade de fazer o exame para se aferir a proficiência do profissional, para ver se ele é apto. Isso está fora de debate. E me perdoe, né, mas com relação às declarações do futuro presidente da República, elas são, enfim, um festival de contradições, né? Ele diz uma coisa hoje, amanhã já não sabemos mais se ele vai sustentar aquilo. E, aliás, ele tem, inclusive, dito bem claramente que ele não era bem assim. Então, agora, o que é importante se debater nisso, Vitor, é, na realidade, a exploração da advocacia pela advocacia. Isto que é importante debater. Isso começa com um exame que muitas vezes é perverso, com perguntas que a maioria dos profissionais que estão aí atuando não teriam condições de responder. Nós defendemos, sim, que o exame tenha que existir, mas um exame com clareza e objetividade para aferir a proficiência. Agora, outra realidade é o que a OAB sustenta. A OAB sustenta a figura anômalas de relações de trabalho disfarçada que são inaceitáveis. Quer dizer, na realidade, procura pegar, inclusive, a figura do advogado correspondente para permitir que colegas façam audiência por 20, por 30, por 50 reais. Imagina um colega fazer uma audiência por 20, por 30, 50 reais. Por quê? Porque a OAB não enfrenta esse tema. O tema, justamente, da dignidade da profissão, assegurando, enfim, a integração de todos os colegas e o tema do piso. Quer dizer, esse debate, no fundo, é que ele precisa ser feito e que nós pretendemos fazer. Ou seja, o coesionamento da profissão e, portanto, nós estamos defendendo justamente a isenção dos jovens advogados, porque nos 3 primeiros anos, porque até o advogado conseguir se inserir, ele não pode, já na arrancada, ter que pagar uma anuidade alta, ainda que tenha uma redução no valor inicial. Na verdade, nós estamos defendendo a isenção e mais, nós estamos defendendo a redução da anuidade para todo o conjunto da advocacia, por conta desse perfil pedulário de despesa que existe hoje. Gostaria de retomar os temas também com a questão da paridade de gênero. Qual é o significado para a chapa do senhor, essa questão? Bom, essa pergunta ela é muito importante, porque a nossa chapa sempre praticou a paridade de gênero. Muito antes de haver, inclusive, a cláusula que hoje existe, que obriga que no mínimo 30% da chapa seja composto por mulheres. Nós sempre observamos a paridade. Só para ter uma ideia, eu falei da doutora Mônica Casartelli, a futura presidente da Caixa de Assistência, que vai revolucionar a Caixa de Assistência, fazendo um sistema protegido. Como eu disse, o Banco do Brasil tem um sistema de aposentadoria complementar e a OAB nunca conseguiu, sendo uma entidade milionária, pegar e amparar e dar coesão para a profissão por conta desses desmandos todos que nós estamos falando.
A doutora Mônica Casartelli vai presidir uma caixa de assistência em que apenas terá um homem na diretoria, ou seja, 80% da diretoria da caixa de assistência será composto de mulheres. No Conselho Federal, que eu já falei que nós temos como candidatos a conselheiro federal titular, são 6 candidatos, 3 titulares e 3 suplentes. Dos 6 candidatos, nós temos 4 mulheres e 2 homens, ou seja, 66,6% da nominata do nosso Conselho Federal é composto por mulheres, a saber, a doutora Marilina Fernandes, a doutora Raquel Sparenberg, a doutora Maria Aparecida Moreto, minha professora querida, professora de Direito do Trabalho e Direito Previdenciário na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, que com alegria sempre esteve conosco, e a doutora Carmen Pio. Quer dizer, a doutora Carmen Pio, que comandou um espaço virtual, foi pioneira em termos de espaço virtual de debates, com o Grupo Advogados do Brasil, que chegou a ter quase 20 mil advogados em todo o Brasil, durante anos ela comandou. São as 4 mulheres que integrarão a nossa nominata do Conselho Federal, representando 66,6%. Da mesma forma, o conjunto da nossa chapa. Nós observamos a paridade, ou seja, o mesmo número de homens e mulheres. E por que isso? Bom, porque, em primeiro lugar, essa é a razão de ser de uma sociedade justa e igualitária, ou seja, o combate ao machismo, à misoginia, e nós colocamos isso em termos bem claros, porque nós, há muito tempo, como disse, mais do que ter retórica, nós praticamos isso. Vamos dar uma acelerada aí nos temas. Gostaria que o senhor desse rapidamente uma abordagem sobre a questão do meio ambiente. A ordem econômica brasileira, ela é assentada na propriedade privada, no livre mercado, mas está lá no artigo 170 da Constituição. Esses fundamentos da ordem econômica, eles estão lado a lado com a busca do pleno emprego, com a proteção do consumidor, enfim, com várias medidas que buscam justamente o equilíbrio, e uma delas é o tema do meio ambiente. Ou seja, não terá futuro se nós não tivermos um ambiente saudável, seja o ambiente de trabalho, seja a própria proteção da natureza. E essas questões hoje, a humanidade já aprendeu isso, elas não podem ser relegadas para um segundo momento. E a OAB, obviamente, tem que pautar a sua intervenção nesse tema. O tema óbvio, a omissão da atual direção nacional, é o tema da tragédia do Rio Doce, que, na realidade, a forma como se equacionou é absolutamente inaceitável por parte do Ministério Público, buscando uma situação praticamente de compadrio com a empresa que criou a maior tragédia ambiental da história brasileira. E a OAB não se manifestou sobre isso, ela não incidiu. Ela teria o dever de incidir. Porque o que está acontecendo hoje, é importante ficar bem claro, que a falta de uma constituinte exclusiva está levando muitas pessoas a tentarem questionar aquilo que foi muito saudável e positivo na Constituição, que é justamente todo esse sistema protetivo, quando, na realidade, o que não pode acontecer é a apropriação do Estado brasileiro pelas corporações. E o tema do auxílio moradia é um tema candente também. É inaceitável que o próprio Conselho Nacional de Justiça tenha dito que tem que parar com o auxílio moradia. E aí um ministro do Supremo dá uma liminar e anula a decisão do CNJ. E aí ele não leva mais para a pauta do debate. E onde é que está a OAB? Onde é que está o doutor Cláudio Lamarca no tema do auxílio moradia? No tema da Samarco, onde é que está? Incentivo a denúncias contra o racismo. É outro tema que ele é candente, quer dizer, não é só incentivo, nós temos que realmente combater na gênese isso. Quer dizer, é inaceitável que hoje tenha qualquer forma de discriminação a qualquer etnia. E isso num país que tem uma tradição autoritária, colonial, escravocrata. Então a OAB rigorosamente tem que também incidir para e passo, e mais do que isso, formando consciência. Porque é importante se dizer isso, né? O problema do Brasil não é uma ordem jurídica boa ou ruim. Nós temos boas leis, nós temos uma boa Constituição. O que falta no Brasil é uma cultura jurídica. E nós verificamos isso no dia a dia. O Tribunal de Justiça aqui do Rio Grande do Sul, ele resistiu muito em estabelecer cotas, inclusive em termos de concurso público, para se afirmar uma política de coesão e de superação aí, da dívida social que tem com a população
que foi trazida à força na época do Brasil Colônia para trabalhar na lavoura no Brasil. Doutor Torelli, o programa já está chegando no final, na reta final. Eu vou encerrar também com uma pergunta protocolar, mas é uma pergunta que possibilita que o senhor faça um fechamento, né, de tudo que o senhor falou ao longo desse programa. Por que o senhor quer ser presidente da OAB-RS? Porque eu quero que o Brasil continue sendo uma democracia. Porque eu entendo que defender a advocacia é defender toda a sociedade. É por isso que eu quero ser presidente. E só uma pessoa leviana pode sustentar que alguém escreva uma chapa com 143 profissionais das mais diversas áreas por pura pretensão pessoal, que não seja o resultado justamente de um reconhecimento, de um trabalho, de uma formação de consciência, que cada vez tem ganhado maior representatividade. Nós, na realidade, não somos candidatos de nós mesmos, nunca fomos. Inclusive, o nosso grupo já lançou outros nomes à presidência da OAB. O que ocorre realmente é que existe uma formação de consciência, para e passo junto com os debates que nós temos feito. Essas questões que sim são mazelas da nossa instituição, que nós não nos furtamos de debater de uma forma propositiva, de uma forma crítica, sim, de uma forma ácida muitas vezes, mas sempre de uma forma propositiva. Tanto é que o próprio tema dessa ação popular não é um tema que eu ando difundindo, é um tema que eu levei responsavelmente para um tribunal, para o Poder Judiciário, para fazer o debate na instância adequada, de uma forma serena, como disse, não fazendo um barulho em torno disso. Mas é inaceitável que alguém pega, e é um apoiador, aliás, do candidato da Chapa 2, alguém pega e diga que uma dívida está quitada com a entrega de 3 andares de um prédio que não existe. Quer dizer, esse tipo de conduta é inaceitável, e é esse tipo de conduta que nós combatemos. E, obviamente, que eu não faço isso porque eu quero ser presidente da OAB. Eu faço isso porque eu represento todo um segmento, mais de 10 mil advogados que votaram em nós na última eleição e que anseia por mudanças, e essa mudança há de chegar. Eu entendo que essa mudança vai chegar amanhã, porque realmente há uma formação de consciência e há um saturamento do atual grupo, que está pretendendo um 5º mandato. Na realidade, eles até se dizem que eles são OAB+, o que eu ouvi hoje no Foro de Caxias, que com imensa alegria, porque é importante dizer isso, a receptividade é enorme, que na realidade não tem mais como se aceitar a OAB mais do mesmo, porque é isso que eles, no fundo, aspiram. Doutor Torelli, nós temos ainda mais um tempinho. Eu só quero aproveitar e agradecer a manifestação dos telespectadores, a Virgínia Sanco Roncone, a Andréia Atti Simões, a Raquel Fabiana Lopes Parenberger, Paulo Ferreira, Carla Ribeiro, Fabiane Schultz, Paulo Brandão, Mônica Casartelli, enfim, agradeço a audiência, agradeço as manifestações. Doutor Torelli, nós temos ainda 3 minutinhos, se o senhor quiser fazer um último complemento, um último recado para o seu leitor. Nós andamos durante todos esses anos com esse programa, que ele está estruturado de que forma? Ele está estruturado em 3 plataformas, quer dizer, nós aqui apresentamos as propostas objetivas para essa eleição. Nós queremos justamente a igualdade plena, a inclusão efetiva das advogadas na profissão e no cotidiano da OAB, com o combate ao assédio sexual e a garantia de espaço infantil para as mães em audiência e a prioridade nos estacionamentos dos foros e em todos os serviços para gestantes e lactantes. Inclusive, isso já está previsto na lei, mas não é respeitado. As advogadas que estão gestantes, elas têm a prerrogativa, inclusive, de encostar o carro na vaga do juiz, levada para o juiz e para o promotor. Isso está escrito na lei, mas não é respeitado, porque a OAB é extremamente omissa. Então, nós colocamos essas questões da redução imediata da anuidade, a isenção nos 3 primeiros anos, a eleição direta do 5º constitucional, o tema do piso profissional, a prioridade na defesa das prerrogativas. Nós colocamos essas questões indo ao ponto extremo da efetivação de ações para a inclusão do apoio prático dos jovens advogados e advogadas e a integração e a inclusão de toda a advocacia, em particular a advocacia do interior, em toda a prestação de serviços e benefícios que a OAB tem a dar. Mas o nosso programa, como eu disse, ele se divide em 3 decálogos, que são os decálogos que são o fundamento. Nós falamos que essas propostas são propostas práticas, imediatas. A eleição do 5º constitucional será feita agora, em seguida. Primeira vaga que tiver no próximo semestre, nós já estaremos realizando uma eleição que será uma festa democrática como é em Brasília. A advocacia toda vai escolher os seus representantes para o tribunal.
Mas o nosso programa é dividido em 3 decálogos, que são os fundamentos, que eles, como diz o nome, são fundamentos, são alicerces, que é o decálogo da mudança, onde nós sintetizamos em 10 itens justamente a questão da democratização da ordem. Essa questão que envolve todos esses temas que nós já referimos aqui. O decálogo da dignidade profissional, que é justamente a plataforma econômica, que vai enfrentar os temas do piso salarial, a questão justamente da inexistência de hierarquia entre advogado, juiz e promotor. E, por último, o decálogo da advocacia cidadã, que vai tratar justamente da efetividade do texto da Constituição, que é essa atribuição que a Constituição deu para a advocacia. A advocacia tem que zelar pela efetividade do texto da Constituição, pela força normativa da Constituição. Então, o nosso programa, nós provocamos os colegas que já receberam esse material na via física, mas quem não teve acesso, a acessar no nosso portal na internet, que é Movimento Muda OAB, Chapa 3, é fácil de achar no Google, tem uma fanpage para poder interagir e participar, aprofundando o desdobramento desses fundamentos em termos de ações práticas e concretas, além de todas essas que eu já referi. Ok, doutor Paulo Torelli, muito obrigado pela presença, eu desejo sorte para o senhor, agradeço a companhia da colega Josélia Bortoli, agradeço muito a sua audiência, boa noite, até a próxima. Nós agradecemos. RDC TV. O Rio Grande se conecta aqui.